Lembrando que nós estamos ao vivo pela Web TV Potiguar, né? Depois a gente vai estar compartilhando na nossa página no Facebook, vamos estar compartilhando. Então, as pessoas que me acompanham pela página principal do Facebook vai estar tendo conhecimento desse programa, tá certo? Aí você começa a nos seguir aí, né? Começa a seguir a Web TV Potiguar, tá certo? Aqui na cidade de Açu, assim, Terra dos Poetas. Eu queria nesse exato momento, com vocês que estão em casa, aproveitando a oportunidade, Leda Costa, né? Lá da cidade de Mossoró também, né? Uma saudação aí em Cristo Jesus, né? O Sadraque, né? O câmera lá, Sadraque, um grande amigo lá da nossa TV, e também Ivan, lembrei do nome, ó, Ivan, são pessoas ali na nossa TV, né? Que trabalham com Leda Costa, apresentadora lá da TV, né? Que faz um belíssimo programa ali naquela TV, Leda Costa, programa lá chama-se Anima Geral. Esse programa aqui, meu Deus, é uma audiência, né, incrível, uma audiência tremenda, né? Tem esse programa. Então, Leda Costa, que Deus continue te abençoando, tanto você como o diretor da TV aí, toda a família da TV, nossa TV lá em Mossoró, tá certo? E também aqui em Açu, né? Não podemos esquecer do nosso amigo Renato Vanderlei, ele que é da Telecab 10, programa Telecultura, entre outros programas, né? Entre outros programas aí, aqui na nossa cidade, Telecab 10, Renato Vanderlei, forte abraço, amigão, ele que já abriu espaço para nós, né? A gente já foi por 7 vezes na TV local e 7 vezes também na TV do Mossoró. Então, são pessoas que a gente tem um carinho todo especial e que a gente é grato a Deus, em primeiro lugar, e a vocês para o resto da vida, porque abriram as portas, né? Entre outros programas de rádio aqui, Pastor João, o Pastor João, missionário João Antônio, Pastor João da Igreja Luz do Mundo, são pessoas que a gente já foi várias vezes no meu programa, Célio Moura. Então, são pessoas que, meu Deus do céu, a gente é grato a Deus e a vocês, né, que nos deu esse espaço, sempre nos dá esse espaço para a gente falar das maravilhas de Deus e também divulgar o nosso trabalho, Ministério do Louvor. Eu queria meditar numa palavra junto com vocês que está em casa. Você que não é crente, que não é evangélico ainda, né, você pode também abrir a sua Bíblia e acompanhar. É uma passagem bastante conhecida no nosso meio, bastante conhecida mesmo. Eu acredito que você que está em casa já leu não só uma vez, mas já várias vezes já leu essa passagem, né? Estamos ao vivo pela Web TV Potiguar e ao vivo é assim, irmãos, ao vivo é ao vivo. A gente tem que fazer o trabalho sério, né? Porque a gente está ao vivo e não pode, né, fazer um trabalho de qualquer jeito, né? Tem que fazer um trabalho com ordem e decência, tá certo? Então a gente tem que entender isso, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém aos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Então, essa passagem bíblica é uma passagem que traz uma lição muito forte. É uma passagem bíblica no Salmo 1 que nos traz uma lição muito forte. Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente passa a ser uma nova criatura, né? A Bíblia diz isso lá no livro de Coríntios, que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente passa a ser uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais interessante, irmãos, o mais gratificante de tudo isso,
uma nova criatura, a Bíblia diz que passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente não consegue entender como é que algumas pessoas que aceitam a Cristo, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, depois que aceita, permanece na roda dos escarnecedores. Mas, Júlio Barbosa, a gente não pode ir a um lugar, você pode até me fazer essa pergunta, a gente não pode ir a um lugar onde tem 4 ou 5 pessoas, onde tem 4 ou 5 pessoas ali, reunidas, que não são crentes? Pode. Pode. Mas deixa eu explicar para você. No entanto, a Bíblia diz que a gente deve levar a palavra de Deus a toda criatura. Se você for até 3 ou 4 pessoas que estão reunidas ali, levar a mensagem do Evangelho, pregar a palavra de Deus para eles. Se for pessoas da sua família também, aí está correto. Eu não vou dizer que você não se aproxime das pessoas, porque a gente não pode fazer acepção de pessoas. Mas a Bíblia diz no sentido, se assentar na roda dos escarnecedores, é porque muitas vezes, quando a pessoa chega em determinado local, ali as pessoas estão conversando coisas que não convêm. As pessoas, quando a gente chega num lugar que tem pessoas falando coisas que não convêm, que não edifica, louvado seja o nome do Senhor, coisas que não edificam para nós, então a gente não deve ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente, digamos que você se aproxime de algumas pessoas que estejam bebendo, por exemplo. Quem está bebendo, está se divertindo ali, não vai prestar atenção à palavra de Deus. Se tiver 10 pessoas ali tomando cerveja, se você for pregar para essas pessoas, vai tirar uma pessoa ou 2 que vai dar o mínimo de atenção a você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não devemos nos sentar na roda de escarnecedores dessa forma. A gente tem que saber separar. Porque muitas vezes a gente tem amigo nosso, entre aspas, né? Que a gente só tem um amigo fiel que chama-se Jesus de Nazaré, alguns colegas, digamos assim, que a gente tem amizade, e que você pode ter amizade com pessoas que não são crentes. Você pode ter amizade com pessoas que não são evangélicas. No entanto, o seu linguajar, a sua conversa tem que ser uma conversa sadia, para ganhar aquela vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já fazia dias que eu estava meditando nessa palavra e querendo pregar nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nesse século, nesse mundo em que vivemos, o que tem de pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas não sai da roda de escarnecedores. É claro que se for passar uma pessoa, você estiver sentado, a gente estiver sentado na roda de uma ruma de pessoas que estão bebendo, e passar uma pessoa, a primeira impressão que vai dar, aí está bebendo também. Então nós devemos fugir da aparência do mal. A Bíblia diz, nós devemos fugir da aparência do mal. Por exemplo, se eu estiver no meio de muitas pessoas bebendo, se passar uma pessoa e dizer, Júlio Barbosa, ele pode não estar bebendo, mas ele está querendo tomar uma também. Julga logo. Então nós devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que nós temos que vigiar, orar e vigiar, orar, né, e vigiar. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante, nesse texto, eu estava até dizendo na congregação agora, recente eu li esse versículo,
E eu estava dizendo, rapaz, eu vou pregar nessa palavra. Eu vou pregar nesse versículo. E se você observar, são apenas 6 versículos esse salmo. 6 versículos é esse salmo. Mas eu queria me deter um pouco mais. Olha o que diz. No versículo de número 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então devemos ter prazer na lei do Senhor e não na lei dos homens. Fugir da aparência do mal, sair da rota dos escarnecedores e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque nessa palavra nessa palavra tem vida eterna. É através dessa palavra que a gente alcança a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É meditando nessa palavra que a gente encontra refúgio para a nossa alma. É meditando nessa palavra que a gente encontra a solução para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É como diz esse programa, nas mãos de Deus. No Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é como diz o versículo de 2. Meditar na lei do Senhor. Não é se sentando na roda dos escarnecedores que você vai conseguir nada, não. Não é se sentando na roda dos escarnecedores que você vai, como diz o nordestino, vou usar aqui uma frase bem popular. Não é sentando na roda dos escarnecedores, jogando conversa fora, como diz o nordestino. Estou aqui jogando conversa fora. Realmente é jogando conversa fora mesmo. Porque não edifica. Tem muitas conversas que não edificam ninguém. Agora não. A gente tem que saber separar. Tem certos diálogos entre família, por exemplo. Você está reunido com sua família, falando do amor de Deus. Ou você está reunido com sua família mesmo falando de algo sobre a família, discutindo assunto de família. Aí está certo. Aí tudo bem, está correto. Mas se sentar na roda dos escarnecedores para ficar falando dos outros muitas vezes, falando do seu irmão, falando do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de ministério, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai edificar a sua vida? Louvado seja Deus. Temos que parar para refletir se realmente a gente está agindo corretamente quando a gente se encontra com 2 ou 3 amigos. Falar do amor de Deus não é tão fácil, mas também não é difícil, não é impossível, porque nós, quando a gente entrega uma literatura para alguém, uma literatura, e diz: olha, Jesus te ama, tem um plano na sua vida, você já está fazendo algo especial para Deus. Então não espere, levante-se do seu lugar e faça a obra do Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Olha só o versículo de número 3. Olha o que diz. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto
fizer, prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a atitude correta. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto à ribeira, que dá o seu fruto na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Aí no versículo de número 4 diz: não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Mas são como moinha, que o vento espalha. Louvado seja o nome do Senhor. O ímpio é diferente. As pessoas que não conhecem o Evangelho, que só ouvem falar da Bíblia Sagrada, mas não medita na lei do Senhor de dia e de noite, os ímpios são assim. Quem é ímpio é como diz esse versículo, o versículo de número 4. Não são assim como os ímpios. São como a moinha, que o vento espalha. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, sem direção. O homem sem Deus, ele é um homem sem direção. É um homem sem perspectiva de vida. É um homem sem direção. A Bíblia diz que o vento leva. É como uma folha seca, que o vento leva. Sai levando aí. Mas a pessoa que tem Jesus é como uma casa firmada na rocha. É como uma casa firmada na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Que não cai. Quem tem Jesus na vida é estruturado. Quem tem Jesus na vida tem atitudes diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa tarde você venha meditar nessa palavra, Salmo 1. São 6 versículos. Aí o versículo de número 5. Vou pular aqui para o versículo para a gente concluir. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é bem claro. Deus conhece o caminho dos justos. Se você está buscando a Deus, fazendo a coisa certa, Deus conhece o teu caminho. Ele sabe o propósito do seu coração. Deus conhece o caminho do justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe, conhece a sua vida. Mas diz o texto, no último versículo, capítulo de número 6, versículo de número 6, diz: mas o caminho do ímpio perecerá. Porque sem o conhecimento bíblico, sem ter Jesus na vida como Senhor e Salvador, aí a vida fica assim. Fica totalmente o contrário da palavra de Deus. Fica totalmente o contrário do que Deus quer para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer para a sua vida é algo melhor. O que Deus quer para a sua vida é algo especial. Ele quer que você se levante e viva uma vida em conformidade com a palavra. Então nessa tarde você tem a oportunidade de ouvir falar a respeito das maravilhas de Deus. Como eu acabei de falar, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então que nessa tarde você venha refletir. Você está sendo justo? Você está pelo menos procurando ser justo diante de Deus, fazendo as coisas certas,
procurar fazer as coisas certas, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então faça essa reflexão e não demore, corra para os pés de Jesus, se aproxime de Cristo, porque todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que busca a presença de Deus, que se aproxima de Jesus, que faz a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador, ele muda de vida e muda para melhor.